Galera, Flavinho DJ. Bom, me pediram para fazer um vídeo sobre a Amazônia. Eu vou tentar adiantar esse vídeo, né, para não ficar um assunto antigo. E o que eu tenho a dizer sobre a Amazônia, eu vou falar com vocês. Eu até falei com uma amiga minha. Eu vou te falar, tá? Já vou começar com a minha opinião, tá? Primeiro, se a gente depender da Amazônia para sobreviver como espécie, a gente está extinto. Eu vou falar por quê. Vamos lá. É o seguinte, tá? As pessoas, elas são individuais, elas não são coletivos, tá? Isso vocês têm que entender. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o ser humano. O ser humano, ele é individual, ele é um indivíduo. A gente não vive no coletivo, a gente vive numa sociedade, ou seja, as pessoas se interagindo. Cada um, uma pessoa, duas pessoas se interagindo. Não é igual a abelha, que ela depende da colmeia para viver. A gente, por exemplo, pode viver isolado, pode viver dentro de uma casa tranquilamente, tendo comida e água. Claro que a gente pode ter alguns problemas psicológicos por falta de interação com as pessoas, se realmente ocorre, mas é uma coisa natural também do ser humano interagir com as pessoas e não depender. Inclusive tem gente que vive anos e anos sozinha, né? Porque aí já é uma questão de dependência psicológica, não? Então tá, deu para entender isso? Então vamos lá, a gente é um ser individual, a gente não depende de uma colônia, inclusive a gente consegue viver isolado numa mata, porque a gente não depende a gente não tem uma unidade, não é igual uma abelha, uma formiga que precisa, a colmeia depende dela, ela depende da colmeia, entendeu? Inclusive o indivíduo ali não vale nada, inclusive ele morre, a colmeia continua, nem percebe que o indivíduo morreu, tá? Então vamos lá então, até leva o indivíduo e come o indivíduo, né? Então a gente é diferente, a gente vive em sociedade, ou seja, a gente troca, a gente faz uma interação, faz uma coisa pro outro, outro faz outra coisa pro outro, deu para entender? Então a gente não é um coletivo, tá? Então você esperar que todo mundo vai se juntar, inclusive vou dar um exemplo para vocês. Pega um grupo de 5 pessoas e tenta todo mundo pensar a mesma coisa. Não vai, sempre vai ter alguém que vai pensar diferente. Tem 2 pessoas, inclusive um casamento tem esse problema por causa disso. Cada um tem um pensamento, inclusive dentro do casamento tem pessoas ali diferentes. Então sempre vai ter pensamento diferente, tá? Então nunca as pessoas vão se juntar. Ah, não, vamos proteger a Amazônia. Ninguém bota a mão na Amazônia. Não vai acontecer isso. Sempre vai ter alguém que falar, pô, preciso daquilo ali que tá ali. Vou dar um jeito. Vai fazer. Deu para entender? Então isso não vai acontecer. A Amazônia não vai ser protegida, tá? Uma hora aquilo ali vai acabar e acabou. Se realmente depender. Eu vou dar uma solução depois, tá? Outra coisa, governo. Por que não adianta a gente depender do governo para proteger a Amazônia? Ah, mas é só colocar um monte de guarda lá e proteger e acabou. Porque os próprios governos também têm interesse na Amazônia. Já começa por aí. Lembrando que a gente é um ser humano, então tem uma pessoa no governo, ser humano. Não sei que a gente tem um extraterrestre lá que entre ou deixa um ser iluminado, alguma coisa que realmente queira, não tem interesses pessoais ou não tem interesse de governo ali, tá bom? Aí não precisa explorar a Amazônia. Aí sim pode ter uma proteção, tá? Deixando bem claro para isso. Então, o que acontece? E sempre vai ter trocas de governos. Sempre os governos vão mudar. Até os governos que eram monárquicos, eles mudavam, tá? Então, terá mudanças, uma hora, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser explorado por algum governo. Então, detalhe, mesmo que digamos que o governo brasileiro crie uma constituição que não pode mudar e que fique bastante tempo, não adianta, um governo pode precisar desses recursos, vai querer invadir aqui e querer tomar, tá? E uma organização criminosa, isso é mais do que esperado, inclusive já tem pensamento de fora para tentar controlar a Amazônia. Ou seja, né? É o normal do Estado tentar te invadir, tomar sua propriedade. Para eles não tem esse negócio de propriedade. Esse negócio de soberania é muito relativo para eles também. Então eles podem passar por cima disso tudo tranquilamente, tá bom? Inclusive a ideia de soberania é meio de propriedade mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Qual que seria a solução? Eu vou dar uma solução simples. Eu acho que, na minha opinião, a única solução possível, porque muita gente acha que
que o meio ambiente, a gente está salvando o meio ambiente. Ao contrário, a gente está salvando os seres humanos, porque o meio ambiente, na hora que o ser humano sair, ele volta ao normal, acabou. Você tem um estudo aí, você vê cidades abandonadas, rapidinho a natureza toma conta, mano. Então, não vai sobrar nada. Isso aqui é que a gente constrói de concreto, não dura muito tempo. Então, mais ou menos uns 1000 anos, você não vai nem saber que tem ser humano aqui na Terra, nem teve ser humano aqui na Terra. Você não vai saber nada, tá? Vai estar tudo atolado aí e acabou, tá? Vai ter muito poucos resquícios do que o ser humano foi. Inclusive que a gente agora nem registra mais em pedra, essas coisas. A gente estuda em tecnologia, então acabou o ser humano, velho. Acabou. A Terra nem lembra mais de você, tá? Então a Terra ela recupera, tá? Agora, já o ser humano não. O ser humano ele depende da natureza realmente. E qual que seria a minha solução? A gente criar tecnologias que não precisamos mais da Amazônia. Um bom exemplo aí é as madeireiras. As madeireiras, maioria hoje, é de reflorestamento. Papel também, a maioria de reflorestamento. Claro que tem ainda madeira clandestina, mas tem diminuído bastante. Uma outra coisa também que é muito importante também frisar, que é a questão do gado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Amazônia é destruída também por conta disso. Que as pessoas querem aquelas terras ali, desmatam para colocar o quê? Gado, plantação. E a gente tem descoberto tecnologias que não precisa mais, com produção melhores. E outra, a questão do gado também está sendo uma questão resolvida. Já está em estudo, já em avançado, a produção de carne artificial, ou seja, carne que parece que é a mesma coisa de uma carne comum, só que não mata o boi, ela se reproduz, né? Eles conseguiram reproduzir ali em laboratório e você nem percebe, né, que realmente é uma carne que o boi nunca estava vivo ali, né? É a carne do boi, né? É só geneticamente real, só que não precisa matar o boi, ela se reproduz, né? Então você consegue ter carne sem matar o boi, sem sofrimento, né? Porque ali é só a carne sendo reproduzida. Então não tem o sofrimento do boi. Eu acho isso muito legal, porque aí a gente vai continuar comendo carne sem machucar os boizinhos. Infelizmente tem uma outra questão nisso, tá? Provavelmente os bois podem até ser extintos, né? Porque a gente não vai precisar deles. E não tem, a não ser que a pessoa solte o boi na natureza, não sei o que acontecer, né? Mas o fato é que a gente não vai comer boi, né? Então, então a produção ali, a propriedade de boi vai diminuir bastante. Eu sei que vai ter gente que ainda vai querer a carne realmente real, né? Vinda do boi mesmo, mas é uma coisa que vai diminuir bastante. É a mesma coisa que aconteceu, galera, com a camada de ozônio. Muita gente não comenta, mas a camada de ozônio foi resolvida, entre parênteses. Claro que ainda tem o risco, né? Mas a camada de ozônio, por isso que muita gente não fala muito sobre a camada de ozônio, por quê? Hoje em dia, tinha um gás antigamente, principalmente na minha época, nos anos 80, que ele fazia mal para a camada de ozônio e foi substituído por um outro gás que não faz tanto mal. Então é isso que foi resolvido. Então a tecnologia que seria capaz de resolver, porque se você esperar governo e as pessoas, esquece. Porque as pessoas elas são individuais, elas têm vontades pessoais sobre o objeto, né? E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Fui!